Um dia fui até meu porta-joias e vi que as joias não estavam mais lá. Minha nora havia penhorado elas para pagar sua cirurgia plástica. Quando a confrontei, ela sorriu. Achei que você não precisasse mais delas. Olhei para ela e respondi serena. Não preciso de joias nem de parasitas como você. Ela ficou pálida sem reação. Como se 40 anos de casamento, de amor, de memórias, pudessem desaparecer num piscar de olhos. Me chamo Rosa, tenho 68 anos, e no dia que abri aquele porta-joias de mogno que meu marido Carlos me deu em nosso 10º aniversário, senti que o chão se abria sob meus pés. Tinha ido buscá-lo porque era o aniversário da minha neta Júlia. Queria presenteá-la com os brincos de esmeraldas que Carlos me deu no dia em que nasceu o pai dela, meu filho Rodrigo. Aqueles brincos não eram só metal e pedras, eram o olhar de Carlos me dizendo: conseguimos, amor. Eram as noites em claro, as fraldas, as primeiras palavras do nosso filho, eram vida convertida em joia. Mas quando levantei a tampa daquele porta-joias, a única coisa que encontrei foi poeira e silêncio. Meu coração parou. Abri cada compartimento com as mãos tremendo. Nada. Revisei a gaveta do fundo onde guardava o colar de pérolas da minha mãe. Vazio. A pulseira de ouro que Carlos colocou no meu pulso no dia do nosso casamento, desaparecida. Os anéis, as correntes, tudo tinha sumido. 280 mil reais em joias. Mas não se tratava do dinheiro, se tratava de Carlos, da minha mãe, de cada momento feliz que aquelas peças representavam. Tratava-se da minha história, da minha vida transformada em ar. Sentei na cama com o porta-joias vazio no colo e não consegui chorar. O choque era grande demais. Só pensava, quem? Quem me faria isso? Vivia sozinha naquela casa desde que Carlos morreu há 3 anos. Bem, não exatamente sozinha. Rodrigo, meu único filho, tinha se mudado com a esposa Bianca há 2 anos. Para cuidar de você, mãe, me disse, para que não fique sozinha. Que irônica soa agora essa frase. Bianca, 32 anos, sorriso perfeito, unhas sempre impecáveis, roupas de marca, tudo nela gritava ambição, mas eu queria acreditar que amava meu filho, que me respeitava, que éramos família. Me levantei devagar e desci as escadas. Escutei vozes na sala. Bianca ria. Aquele tipo de risada aguda, artificial, que deixava nervosas até as plantas. Entrei na sala com o porta-joias nas mãos. Ela estava sentada no sofá vendo algo no celular. Quando me viu, nem levantou a vista. Bianca, disse com uma calma que não sentia. Preciso falar com você. Ela suspirou como se eu fosse uma mosca chata. Agora o quê, Rosa? Nunca me chamava de sogra. Nunca. Sempre Rosa. Como se fôssemos colegas de trabalho. Como se eu não fosse a mãe do homem com quem ela dormia toda noite. Minhas joias, disse mostrando o porta-joias vazio. Sabe onde estão? Houve um silêncio breve, breve demais. Ela levantou a vista e me olhou diretamente nos olhos sem piscar. Sem vergonha. Ah, sim, eu penhorei. 3 palavras, como quem diz, fui ao mercado. Como se acabasse de confessar que tomou um copo d'água. O quê? Mal consegui articular a palavra. Bianca arrumou o cabelo, recém-tingido de um loiro quase branco. O nariz mais arrebitado que antes, os lábios inchados e brilhantes. Precisava de dinheiro para minha cirurgia plástica, disse com total naturalidade. O nariz me custou 90 mil reais, os lábios outros 45 mil. Tinha que ficar bonita, não acha? Não pensei que você fosse precisar delas na sua idade. O mundo parou. Não pensei que você fosse precisar delas na sua idade.
como se depois dos 60 as lembranças deixassem de importar, como se o amor do meu marido morto fosse um estorvo, como se eu fosse um móvel velho que já não servia. Olhei para ela, realmente olhei. Vi a frieza nos seus olhos, a soberba no seu sorriso e algo dentro de mim, algo que estava dormindo desde a morte de Carlos, acordou. Não preciso de joias, disse com uma voz que não reconheci como minha, firme, gelada, nem de parasitas como você. Bianca empalideceu só um segundo. Depois essa palidez se transformou em algo pior, em ira. Levantou-se de um pulo. "Como você se atreve?" gritou. "Sabe de uma coisa? Vou contar para o Rodrigo que você está me maltratando, que me insulta, que está com ciúmes porque sou jovem e você já não é nada." Não respondi, só a olhei fixamente. Ela pegou a bolsa e saiu de casa batendo a porta. O som ecoou nas paredes como um tiro. Fiquei sozinha naquela sala com o porta-joias vazio, com o coração partido, com a certeza de que acabava de começar uma guerra que não pedi, mas que não pretendia perder. Porque se algo Carlos me ensinou em 40 anos de casamento, foi isto: a dignidade não se negocia, e eu acabava de recuperar a minha. Mas o que eu não sabia naquele dia é que as joias eram só o começo. Havia algo muito pior esperando nas sombras. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na cozinha com uma xícara de chá de camomila que esfriou entre minhas mãos sem que eu desse um único gole. A casa estava em silêncio, mas minha cabeça era um redemoinho. Continuava vendo o rosto de Bianca, aquele sorriso, aquela tranquilidade ao admitir o que tinha feito, como se roubar as lembranças de alguém fosse a coisa mais normal do mundo. Escutei a porta principal se abrir perto das 11 da noite. Passos pesados. Era Rodrigo. Meu filho entrou na cozinha e me encontrou ali, ainda acordada. Tinha 35 anos, mas naquele momento me pareceu um menino perdido, embora, claro, já não fosse o menino que eu conhecia. "Mãe, o que você fez?" disse sem nem me cumprimentar. "Desculpa, Bianca está chorando no quarto. Diz que você a insultou, que a humilhou." Passou a mão pelo cabelo, visivelmente irritado. Por que disse essas coisas para ela? Me levantei devagar. Senti que cada osso do meu corpo pesava o dobro. "Rodrigo, ela penhorou minhas joias, as joias do seu pai, as que ele me deu durante 40 anos de casamento, ela vendeu para fazer cirurgias." Meu filho me olhou como se eu estivesse falando em outro idioma. "E o que tem de errado ela querer ficar bonita?" disse cruzando os braços. "É o corpo dela, a decisão dela." "Com minhas joias, Rodrigo, com os brincos que seu pai me deu no dia em que você nasceu." "Mãe, a senhora já está com idade, não precisa dessas coisas. Bianca é jovem, tem que cuidar da imagem. Ela trabalha com redes sociais. A aparência é a ferramenta de trabalho dela." Cada palavra era uma punhalada. "Você está defendendo ela?" "Estou sendo realista", disse com aquele tom condescendente que me fez sentir pequena. "Além disso, ela diz que você confundiu onde colocou as joias, que com certeza guardou em outro lugar e esqueceu." "Rodrigo", ela admitiu, me disse na minha cara. "Bom, agora ela diz que foi um mal-entendido, que você interpretou mal porque está, sabe, com mais idade. Às vezes pessoas da sua idade confundem as coisas." Fiquei sem ar. Meu próprio filho, a pessoa que criei sozinha durante anos enquanto o pai trabalhava no exterior. O menino para quem preparava a comida favorita todo domingo, o jovem a quem paguei a universidade. Esse mesmo filho agora estava me dizendo que eu estava senil. "Não estou confusa", disse tentando manter a voz firme. "E não vou permitir que me faça sentir louca." Rodrigo suspirou como se eu fosse um peso. "Olha, mãe, não quero brigar.
Só tente se dar bem com a Bianca. É minha esposa. Eu a amo. E se eu tiver que escolher... Não terminou a frase. Não foi preciso. Deu as costas e subiu as escadas. Fiquei sozinha naquela cozinha com o chá frio e o coração mais frio ainda. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Bianca me ignorava completamente. Passava por mim como se eu fosse um fantasma. Mas quando Rodrigo estava presente, mudava. Ficava doce, atenciosa, prestativa. "Sogrinha, quer que eu prepare um chá?" dizia com voz melosa. "Rosa, está se sentindo bem? Parece cansada", acrescentava enquanto Rodrigo a olhava com adoração. Eu conhecia esse jogo, já tinha visto antes, era puro teatro. Uma tarde, enquanto Rodrigo estava no trabalho, Bianca sentou na minha frente na sala de jantar sem avisar, sem convite. Tinha aquele sorriso, aquele que me fazia sentir que um escorpião caminhava pelas minhas costas. "Rosa", disse olhando as unhas recém-pintadas de vermelho sangue. "Quero que entenda uma coisa." Não respondi, só a observei. "Rodrigo me ama. Me ama mais do que nunca amou você." Fez uma pausa, deixando que essas palavras se cravassem. "Você já cumpriu seu papel. Criou ele, educou. Ótimo, mas agora ele tem uma nova família comigo." "Sou a mãe dele", disse apertando os punhos debaixo da mesa. "Você é o passado dele", respondeu inclinando-se para a frente. "E acredite, Rosa, se continuar causando problemas, se continuar tentando colocá-lo contra mim, vai ficar completamente sozinha. Ele vai me escolher sempre." Levantou-se, alisou o vestido justo e antes de ir acrescentou: "Ah, e sobre as joias, não vai fazer nada a respeito, porque se tentar me denunciar ou fazer um escândalo, vou dizer pro Rodrigo que você me deu de presente e depois se arrependeu. Em quem você acha que ele vai acreditar? Na esposa jovem e bonita ou na mãe idosa que confunde as coisas?" E foi embora assim, me deixando com um veneno no peito que queimava pior que qualquer fogo. Aquela noite, na escuridão do meu quarto, chorei pela primeira vez desde a morte de Carlos. Não chorava pelas joias, chorava porque acabava de perder meu filho, ou pelo menos era isso que eu achava. Mas no dia seguinte algo mudou. Estava preparando o café na cozinha quando escutei Bianca falar ao telefone no jardim. Ela tinha a janela aberta. A voz dela, normalmente controlada, soava animada. "Te digo, Carla, a velha caiu redondinha. Já tirei mais de 200 mil com as joias dela, e isso é só o começo." Me aproximei devagar da janela, escondida atrás da cortina. "Sim, já comprei o apartamento na Barra da Tijuca em meu nome. Óbvio, Rodrigo nem sabe. Pensa que o dinheiro é para reformar a casa." Ela riu. Aquela risada que gelava meu sangue. "Em 6 meses, no máximo 1 ano, tiro ela daqui. E a casa será nossa. Bom, minha." Perdi o fôlego. "Como vou tirá-la?" "Fácil. Vou dizer pro Rodrigo que ela me maltrata, que torna a minha vida impossível, que precisa estar num asilo. Ele já está convencido de que ela está perdendo a cabeça. É só questão de tempo." Minhas mãos tremiam. "Não, não tenho pena dela. Ela é velha, já viveu. Eu só estou começando. Por que deveria desperdiçar minha vida cuidando de uma velha que nem é minha mãe?" Ela desligou o telefone e entrou em casa assobiando. Fiquei ali paralisada. Mas no meio daquele medo, daquela raiva, daquela traição, algo mais acordou. Uma clareza, uma determinação. Bianca tinha cometido um erro. Tinha subestimado a velha e eu ia mostrar para ela que raízes velhas são as mais fortes porque a tempestade apenas começava. E o que Bianca não sabia é que eu também sabia jogar, só que minhas regras eram diferentes. Depois de escutar aquela conversa, soube que tinha que agir com inteligência.
Não podia confrontar Bianca diretamente. Já tinha tentado, e Rodrigo a defendeu. Precisava de provas. Precisava que meu filho visse com os próprios olhos quem realmente era a mulher que dormia ao lado dele. Mas conseguir essas provas seria mais difícil do que pensava, porque Bianca não era só manipuladora, era brilhante na sua maldade. 3 dias depois daquela conversa telefônica, cheguei em casa depois de ir à feira. Tinha comprado os ingredientes para fazer a feijoada que Rodrigo tanto gostava. Pensei que talvez preparando sua comida favorita pudesse recuperar pelo menos um pouco da conexão com meu filho. Que ingênua fui! Quando entrei na cozinha, encontrei Bianca sentada à mesa com os olhos vermelhos e inchados, chorando. Rodrigo estava ao seu lado, abraçando-a, acariciando o cabelo. "O que aconteceu?" perguntei, deixando as sacolas no chão. Rodrigo me olhou com uma frieza que nunca tinha visto nos olhos dele. "O que aconteceu?" repetiu, levantando-se. "Sério? Me pergunta isso depois do que fez?" "Eu não fiz nada. Bianca me contou tudo, mãe. Disse para ela que é uma qualquer, que só se casou comigo por interesse, que não a quer nesta casa." "Isso é mentira", disse, sentindo o chão se mover sob meus pés. "Eu nunca." "Pare de mentir", gritou Rodrigo. Ele nunca tinha gritado comigo assim. "Ela está arrasada, não consegue dormir, não consegue comer, tudo porque você a trata como lixo." Bianca soluçava ao fundo, cobrindo o rosto com as mãos, mas entre os dedos consegui ver algo. Um brilho nos olhos. Não era tristeza, era satisfação. Estava atuando e meu filho estava engolindo cada palavra. "Rodrigo, me escuta", disse, tentando manter a calma. "Ela está mentindo. Eu não disse nada disso." "Então por que ela choraria? Por que inventaria algo assim?" "Porque quer te afastar de mim." "Basta", me interrompeu. "Sempre é a mesma coisa com você. Nunca aceitou Bianca. Desde o dia que nos casamos, tentou sabotar nosso relacionamento." "Isso não é verdade." "Não?" Aproximou-se de mim e pude ver a dor no rosto dele. Dor que ela tinha plantado. "Mãe, Bianca é minha esposa, a pessoa com quem vou passar o resto da minha vida. Se não consegue aceitá-la, então..." Deixou a frase no ar, mas eu completei na minha cabeça. "Então não há mais lugar para você aqui." Bianca levantou-se devagar, secando as lágrimas falsas. "Está bem, amor", disse com voz quebrada. "Não quero causar problemas entre sua mãe e você. Talvez ela tenha razão em não me querer. Sou uma estranha na casa dela." "Você não é estranha", disse Rodrigo, abraçando-a. "Esta é sua casa também." Ela me olhou por cima do ombro do meu filho e naquele momento vi a verdade completa. O sorriso pequeno, quase imperceptível, que se desenhou nos lábios dela. Tinha vencido de novo e eu fiquei ali vendo como meu filho se transformava em um fantoche nas mãos dela. Aquela noite, Rodrigo bateu na porta do meu quarto, entrou sem esperar resposta e sentou na beirada da minha cama. Eu estava deitada olhando para o teto, tentando encontrar forças em algum lugar. "Mãe", disse com um tom mais suave, "precisamos conversar." Sentei, arrumando o roupão. "Estou ouvindo. Acho que devíamos levar você para fazer um check-up médico." Meu coração parou. "Como?" "Você anda esquecendo coisas. A história das joias, as acusações contra Bianca." Fez uma pausa olhando para as mãos. "Papai morreu há 3 anos. Sei que tem sido difícil para você e na sua idade é normal que..." "Que o quê, Rodrigo?" o interrompi. "Que esteja perdendo a cabeça." "Não digo por mal, mãe. Só quero que esteja bem, que receba os cuidados que merece." "Estou perfeitamente bem." "Então por que inventa histórias sobre Bianca? Por que não lembra onde colocou suas joias?" "Eu não esqueci.
Ela penhorou, já te disse. Rodrigo suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Mãe, Bianca me mostrou os recibos das cirurgias. Pagou com as economias dela, com o dinheiro que ganhou trabalhando como influenciador. Não precisava das suas joias. Ela está mentindo. Ou você está confusa, disse levantando-se. E isso me assusta, mãe. Me assusta muito. Saiu do quarto fechando a porta suavemente. Fiquei sozinha, na escuridão, e pela primeira vez na vida senti algo que nunca tinha sentido: impotência total. Os dias seguintes foram piores. Bianca intensificou a estratégia. Toda vez que Rodrigo estava por perto, ela era a nora perfeita. Me perguntava se tinha tomado meus remédios, se tinha comido bem, se precisava de ajuda para descer as escadas. Tudo com aquela voz doce, preocupada. E toda vez que estávamos sozinhas, me lançava olhares cheios de veneno. Uma tarde, enquanto Rodrigo trabalhava no escritório, Bianca sentou na minha frente na sala. Sabe qual é seu problema, Rosa? Disse, lixando as unhas. Acha que ainda importa. Não respondi. Rodrigo não precisa mais de você. Tem uma esposa. Logo teremos filhos, uma vida nova. E você é só um estorvo do passado. Esta é minha casa, disse com a voz trêmula. Sua casa? Riu. Não percebeu, Rosa? Metade desta casa já está no nome do Rodrigo, e Rodrigo é meu. Então, basicamente, esta casa é minha. Isso não é verdade. Quer conferir? Olhe os documentos. Você assinou há 2 anos quando nos casamos. Para que meu filho se sinta seguro, você disse. Ela sorriu com malícia. Que generosa você foi. Senti que o mundo desmoronava. Ela tinha razão. Tinha assinado aqueles papéis. Pensei que estava ajudando meu filho a construir o futuro. Nunca imaginei que estava construindo minha própria armadilha. E o melhor de tudo, continuou Bianca levantando-se, é que Rodrigo está tão convencido de que você está perdendo a memória que quando eu sugerir que te levem para um asilo, ele vai aceitar. É pelo bem dela, vou dizer. E ele vai acreditar, como sempre. Saiu da sala deixando um rastro de perfume caro, perfume que provavelmente comprou com o dinheiro das minhas joias. Fiquei ali com as mãos tremendo, sentindo como tudo que construí a minha vida toda desmoronava como castelo de areia. Mas no meio desse desmoronamento, algo dentro de mim se recusava a desistir. Uma voz, a voz de Carlos. Rosa, você não é fraca. Nunca foi. Só está esquecendo quem é. E ele tinha razão. Tinha sobrevivido à morte do meu marido. Tinha criado um filho praticamente sozinha. Tinha vendido minhas pertences para dar educação a ele. Não ia permitir que uma manipuladora de 32 anos me tirasse o último que restava, minha dignidade. Aquela noite tomei uma decisão. Se Rodrigo não conseguia ver a verdade, então eu teria que mostrá-la. E para isso precisava de ajuda. Ajuda que chegou de onde menos esperava. Porque há pessoas que te traem e outras que aparecem justo quando você acha que não sobrou ninguém. Aquela madrugada não consegui dormir. Levantei antes do amanhecer e desci ao porão. Fazia meses que não entrava lá, talvez anos. A poeira cobria as caixas velhas, as malas que guardavam lembranças que já ninguém queria ver. Mas eu queria vê-las. Precisava lembrar quem eu era antes de me transformar nessa mulher assustada, acuada na própria casa. Abri a primeira caixa. Dentro, fotografias, tantas fotografias. Ali estava eu com 25 anos no dia do meu casamento. O vestido branco que minha mãe costurou à mão durante 3 meses. Carlos ao meu lado, tão jovem, tão cheio de sonhos.
Os olhos dele brilhavam como se tivesse acabado de descobrir um tesouro, e de certo modo assim nos sentíamos, como dois tesouros que se encontraram. Continuei olhando fotos de Rodrigo bebê, seu primeiro dia de escola, sua formatura. Cada imagem era uma punhalada no peito, porque aquele menino de sorriso enorme e olhos curiosos já não existia, ou talvez existisse, mas estava enterrado sob as mentiras de Bianca. Encontrei uma caixa menor, abri com cuidado. Dentro, cartas. Dezenas de cartas que Carlos me escreveu durante os anos que trabalhou nos Estados Unidos. 6 anos separados para poder dar uma vida melhor ao Rodrigo. 6 anos em que criei nosso filho sozinha. Peguei uma das cartas e li. A tinta estava desbotada, mas as palavras continuavam vivas. Rosa, amor da minha vida. Hoje Rodrigo faz 4 anos e eu não estou aí. Dói na alma. Mas tudo o que faço, cada hora extra que trabalho, cada sacrifício, é para que ele tenha o que nós não tivemos, para que estude, para que nunca falte nada. Você é a mulher mais forte que conheço. Sei que está sendo mãe e pai ao mesmo tempo, e por isso te amo mais a cada dia. As lágrimas caíram sobre o papel amarelado. Onde estava aquele menino por quem sacrificamos tanto? Onde estava o homem que deveria honrar esses sacrifícios? Fiquei ali, naquele porão frio, até o sol começar a entrar pela pequena janela. E então lembrei do dia em que Rodrigo tinha 12 anos e ficou com pneumonia. Não tínhamos dinheiro para o hospital particular. Carlos ainda estava nos Estados Unidos. Vendi meu piano, o piano que meu pai me deu quando completei 15 anos, o único instrumento que me conectava com ele depois da morte. Vendi por R$ 18.000 e com esse dinheiro paguei o tratamento que salvou meu filho. Nunca contei. Nunca disse que minha música, minha única via de escape, sacrifiquei por ele. Lembrei também quando Rodrigo tinha 18 anos e queria estudar engenharia numa universidade particular. A mensalidade era de R$ 4.200. Carlos e eu não tínhamos esse dinheiro, então trabalhei em dobro. Dei aulas de português de manhã e limpei casas à tarde. Durante 4 anos. Meus joelhos começaram a doer. Minhas mãos se encheram de calos, minhas costas se transformaram numa fonte constante de dor. Mas Rodrigo se formou com honras. No dia da formatura, quando subiu ao palco para receber o diploma, chorei. Não de dor, de orgulho. Tudo valeu a pena, pensei. Que enganada estava. Subi do porão com as pernas trêmulas e o coração pesado. Entrei na cozinha e preparei café. O aroma encheu a casa. Aquele aroma que Carlos amava. O cheiro de um novo dia, dizia sempre. Sentei junto à janela e olhei para o jardim. O jardim que Carlos plantou com as próprias mãos, as roseiras que cuidava todo domingo, o pé de limão que ainda dava frutos toda a temporada. Tudo aqui era Carlos, tudo era nós, e Bianca queria apagar. Ela já tinha mudado os quadros das paredes, substituiu nossas fotos de família por espelhos gigantes e quadros abstratos que não significavam nada. Jogou fora as cortinas que eu mesma bordei e colocou persianas metálicas. Pintou as paredes de cinza escuro quando antes eram de um amarelo quente que enchia a casa de luz. Estava eliminando cada rastro da vida que construímos, e o pior, Rodrigo deixava fazer. Escutei passos na escada. Era Rodrigo se preparando para ir ao trabalho. Entrou na cozinha, buscou uma xícara, se serviu café. Nem me olhou. Rodrigo, disse suavemente, lembra quando você tinha 12 anos e ficou doente? Ele parou de se mover por um segundo, mas não virou. Vagamente. Vendi meu piano para pagar seu tratamento. Silêncio. Lembra quando queria estudar engenharia?
Trabalhei limpando casas para pagar sua universidade. Rodrigo virou-se lentamente. O rosto era uma mistura de irritação e desconforto. E por que me diz isso agora, mãe? Para me fazer sentir culpado? Não, para que lembre quem sempre esteve para você. Você decidiu fazer esses sacrifícios, disse com um tom que gelou meu sangue. Ninguém te obrigou. É o que as mães fazem. É o trabalho delas. O trabalho. Como se amar fosse um emprego. Como se cada lágrima, cada noite em claro, cada dor nas costas fosse simplesmente parte de uma descrição de cargo. Você tem razão, disse sentindo como algo se quebrava dentro de mim. Ninguém me obrigou. Fiz porque te amava, porque você era meu filho, porque teria dado minha vida por você. E eu agradeço, disse pegando a pasta. Mas isso não te dá direito de tratar mal minha esposa. Não a tratei mal. Segundo você, replicou caminhando para a porta. Mas Bianca não mente, mãe. Você sim. E foi embora me deixando sozinha com meu café frio e o peso de uma verdade terrível. Tinha criado um estranho. Aquela tarde, enquanto Bianca estava no salão de beleza gastando sabe-se lá quanto dinheiro, fui ao quarto que ela dividia com Rodrigo. Não para espionar, para buscar respostas. Abri o armário com cuidado. A roupa de Bianca ocupava 90% do espaço. Vestidos caros, sapatos de marca, bolsas que custavam mais que o salário mensal de Rodrigo. De onde saía tanto dinheiro? Revisei as gavetas. Maquiagem, joias novas, perfumes importados. E então, no fundo da última gaveta, escondida sob um monte de lenços, encontrei uma pasta. Tirei com as mãos tremendo. Abri e o que vi me deixou sem ar. Escrituras de um apartamento na Barra da Tijuca em nome de Bianca Mendes de Silva. Valor R$ 1.850.000. Extratos bancários, uma conta que eu não conhecia em nome de Rodrigo, mas com Bianca como cotitular. Saques constantes. 50.000 aqui, 70.000 ali. R$ 100.000 na semana passada. E o pior, um contrato de empréstimo bancário. R$ 420.000, assinado por Rodrigo. O motivo dizia, reforma da residência. Mas nesta casa não tinha sido reformado nada. Pelo contrário, estava caindo aos pedaços. Onde estava esse dinheiro? Continuei lendo. Havia mais documentos, solicitações de cartões de crédito em nome de Rodrigo, todos com dívidas acumuladas. R$ 360.000 no total. Meu filho estava endividado até o pescoço, e Bianca era a única que estava enriquecendo. Peguei meu celular e fotografei cada documento, cada página, cada prova. Minhas mãos tremiam tanto que algumas fotos saíram borradas. Mas não importava, tinha o suficiente. Guardei tudo exatamente como estava e saí daquele quarto. Meu coração batia tão forte que pensei que ia ter um infarto. Mas pela primeira vez em semanas não sentia medo, sentia fúria. Uma fúria limpa, clara, poderosa, porque agora tinha as provas, agora podia lutar. E Bianca não tinha ideia de que a guerra tinha começado. Precisava falar com alguém que acreditasse em mim, alguém que não me visse como uma velha confusa que inventa histórias. Essa pessoa era Marina, minha vizinha, minha amiga de 40 anos, a única que esteve comigo desde que Carlos e eu compramos esta casa, a que me acompanhou no hospital quando Rodrigo nasceu, a que me abraçou quando Carlos morreu. Se havia alguém neste mundo em quem podia confiar, era ela. Aquela tarde atravessei a rua e bati na porta. Marina abriu com o avental posto, as mãos cheias de farinha. Estava fazendo pão. Sempre fazia pão quando tinha visitas. Rosa, disse limpando as mãos. Entre, entre. Você está com uma cara péssima. O que aconteceu?
Não consegui aguentar mais. Assim que fechou a porta, desmoronei. Contei tudo. As joias, as mentiras de Bianca, a cegueira de Rodrigo, os documentos que encontrei, o apartamento, as dívidas, tudo. Marina me escutou em silêncio, com os olhos cada vez mais arregalados, cada vez mais indignados. Quando terminei, ela se levantou e me serviu um copo d'água. Rosa, disse sentando na minha frente, tem uma coisa que preciso te contar. Meu coração deu um salto. O quê? Marina suspirou fundo, como se estivesse prestes a confessar um pecado. Há 3 semanas vi Bianca saindo de uma casa de penhores no centro. Casa de Penhores Santa Rita, acho que se chama. Eu estava passando de ônibus e a reconheci pelo cabelo loiro. Ela estava contando dinheiro, um maço grande de notas. Por que não me disse? Porque... Marina baixou o olhar. Porque pensei que talvez você estivesse penhorado algo por necessidade. Não quis ser intrometida, mas agora que me conta tudo isso... Eram minhas joias, disse sentindo a raiva voltar a acender. Ela penhorou e nunca resgatou. Não é só isso, continuou Marina. Semana passada vi ela de novo, mas dessa vez estava num café na Barra da Tijuca com um homem. Não era Rodrigo. O mundo parou. O quê? Um cara jovem, bem vestido. Tinha uma pasta. Pareciam estar assinando papéis. Marina fez uma pausa. Rosa, sei que parece fofoca de vizinha, mas juro que é verdade. E tem mais. Naquela mesma noite vi ela postar stories no Instagram, fotos de um apartamento novo. Dizia algo como novo investimento e crescimento pessoal. O apartamento da Barra da Tijuca, sussurrei. Exato. E se Rodrigo ganha 35 mil reais por mês, não me diga que podem comprar um apartamento de quase 2 milhões. Marina tinha razão. As contas não batiam. Pode me fazer um favor? Perguntei. O que precisar. Me acompanhe amanhã até aquela casa de penhores. Preciso saber o que aconteceu exatamente com minhas joias. Marina assentiu. Sem dúvida, às 10 da manhã passo para te buscar. Aquela noite, de volta em casa, sentei na sala com meu celular. Procurei o perfil do Instagram de Bianca. Nunca tinha feito isso antes. Nunca fui muito de redes sociais, mas agora precisava ver. O perfil estava cheio de fotos. Ela em restaurantes caros, ela em salões de beleza, ela com bolsas de marcas que eu nem conseguia pronunciar. E ali estava a foto do apartamento, uma sala moderna com janelas enormes, uma varanda com vista para a cidade, piso de madeira, móveis minimalistas. O texto dizia: investindo no meu futuro. Nunca é tarde para construir patrimônio. Woman Boss, empoderamento, nova meta. Os comentários estavam cheios de parabenizações. Você é uma inspiração, dizia um. Que inveja boa, dizia outro. É assim que se faz, rainha, acrescentava um terceiro. Ninguém sabia a verdade. Ninguém sabia que aquele patrimônio estava construído com roubo, manipulação e destruição de uma família. Continuei descendo pelo perfil. Mais fotos, mais luxos, mais mentiras. E então vi algo que gelou meu sangue. Uma foto de 2 meses atrás. Bianca com um homem de terno, os dois brindando com taças de champanhe. O texto dizia: fechando negócios com os melhores. Obrigada, Dr. Luiz Fontes, por realizar meus sonhos. Dr. Luiz Fontes. Ampliei a foto. O homem tinha uns 40 anos, usava um crachá no peito que dizia corretor de imóveis. Então, não só tinha comprado o apartamento, tinha feito com a ajuda de um profissional. Tudo planejado, tudo calculado. Isso não era impulso, era estratégia. E Rodrigo não tinha ideia. Na manhã seguinte, Marina passou para me buscar exatamente às 10.
Subimos no carro dela e fomos até o centro. O trânsito era denso como sempre, mas eu mal notava. Minha mente estava em outro lugar. Chegamos à casa de Penhor Santa Rita. Era um local pequeno com grades nas janelas e uma placa desgastada. Entramos. O lugar cheirava a umidade e metal velho. Havia vitrines cheias de joias, relógios, violões, ferramentas. Um homem de uns 50 anos nos atendeu do balcão. Bom dia. Em que posso ajudá-las? Venho perguntar sobre umas joias que foram penhoradas aqui, disse tentando manter a voz firme. Há aproximadamente um mês. O homem me olhou com desconfiança. Tem o boleto do penhor? Não, não fui eu quem penhorou. Foi minha nora. Então não posso dar informação. É confidencial. Por favor, insisti. Eram minhas joias. Minha nora as penhorou sem minha permissão. Preciso saber o que aconteceu com elas. O homem suspirou. Olha, senhora, mesmo que quisesse ajudar, não posso. Sem o boleto não há nada a fazer. Além disso, se as joias não foram resgatadas no prazo de 30 dias, já foram vendidas. Vendidas. Senti as pernas tremerem. É assim que funciona. Penhora, tem 30 dias para resgatar. Senão, vendemos para recuperar o dinheiro emprestado. Pode me dizer quanto deram por elas? O homem hesitou, olhou para Marina, depois para mim. Como se chamava sua nora? Bianca Mendes de Silva. O homem foi até o computador, digitou algo, franziu a testa. Aqui está. Bianca Mendes. Penhorou um lote de joias no dia 3 de setembro. Brincos de esmeraldas, colar de pérolas, pulseira de ouro, 3 anéis. Total emprestado R$ 210 mil. R$ 210 mil. Minhas joias valiam pelo menos 280 mil, mas as casas de penhores sempre dão menos. E ela resgatou? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Não. O prazo venceu dia 3 de outubro. Vendemos dia 5 por R$ 320 mil. Para quem? Isso não posso dizer. Por favor, supliquei. Eram da minha mãe, do meu falecido marido. Tem um valor sentimental que não tem preço. O homem me olhou com algo parecido com pena. Sinto muito, senhora, de verdade, mas já não estão aqui. Se foram. Saímos daquele lugar com as mãos vazias, mas não completamente vazias, porque agora tinha confirmação, prova real do que Bianca tinha feito. Marina me abraçou na rua enquanto as pessoas passavam ao nosso redor sem nem olhar. Rosa, você tem que fazer algo. Não pode deixar ela se safar. Eu sei, disse secando as lágrimas, mas preciso de mais que isso. Preciso que Rodrigo veja, que entenda, porque se o confrontar agora, ela vai inventar outra mentira e ele vai acreditar. Então o que vai fazer? Olhei para o céu. As nuvens se moviam rápido, como se tivessem pressa de chegar a algum lugar. Vou ser paciente. Vou juntar cada prova, cada mentira, cada roubo. E quando tiver tudo, vou colocar na frente dos olhos dele de um jeito que não possa negar. E se mesmo assim não acreditar? Então terei perdido meu filho, disse sentindo o peso dessas palavras. Mas pelo menos não terei perdido minha dignidade. Marina assentiu. Conte comigo para o que precisar. E naquele momento soube que não estava sozinha, que embora Rodrigo tivesse me abandonado, embora Bianca estivesse me destruindo, ainda havia gente que me amava, gente que acreditava em mim. E isso era suficiente para continuar lutando, porque às vezes a batalha maior não é contra o inimigo de fora, mas contra a dor de dentro. Os dias seguintes agi como se nada tivesse acontecido. Levantei cedo, preparei café da manhã, limpiei a casa, sorri quando Rodrigo me falava. Assenti quando Bianca fazia seus comentários envenenados. Por fora,
a mesma Rosa de sempre. Por dentro, era uma mulher em missão, porque tinha aprendido algo importante. O silêncio é uma arma e eu sabia como usá-la. Comecei a observar. Bianca tinha rotinas bem específicas. Toda terça e quinta ia à academia das 9 às 11 da manhã. Às quartas tinha horário no salão de beleza às 2 da tarde. Às sextas saía com as amigas e não voltava até às 11 da noite. Rodrigo trabalhava das 8 da manhã às 7 da tarde, às vezes mais tarde. Isso me dava janelas, momentos em que podia procurar sem ser descoberta. Na primeira terça depois da minha visita à casa de penhores, esperei Bianca ir embora para a academia. Vi ela sair com a roupa de ginástica justa, a garrafinha de água rosa e os fones de ouvido sem fio. Subiu no carro, um Mini Cooper vermelho que Rodrigo deu de presente ano passado, e foi embora. Assim que o carro desapareceu da minha vista, subi as escadas. Meu coração batia tão forte que podia escutá-lo nos ouvidos. Entrei no quarto dela. Tinha 2 horas, talvez 2 horas e meia se ela ficasse para tomar um café depois da academia, como costumava fazer. Fui direto ao armário. Dessa vez não só abri as gavetas, as esvaziei com cuidado, fotografando a posição de cada coisa para deixar exatamente como estava. Encontrei mais documentos escondidos em caixas de sapatos, recibos de joalherias. Bianca tinha comprado um relógio Cartier de R$ 130 mil, brincos de diamantes de 95 mil, uma pulseira de ouro branco de 68 mil, tudo pago em dinheiro. De onde saía tanto dinheiro? Continuei procurando. No fundo do armário, atrás de algumas malas, encontrei uma caixa de metal pequena. Estava fechada com cadeado. Tentei abrir, não consegui. Precisava da chave. Procurei pelo quarto inteiro. Nas gavetas da mesinha de cabeceira, no banheiro, nada. E então lembrei. Bianca sempre levava a bolsa, uma bolsa prada preta que nunca deixava em lugar nenhum. A chave devia estar ali. Na quarta, enquanto Bianca estava no salão de beleza, voltei ao quarto. Dessa vez procurei em lugares diferentes. Debaixo do colchão, atrás dos quadros, dentro dos livros decorativos que tinha no criado mudo e que tinha certeza que ela nunca leu. E ali, dentro de um livro chamado O Poder da Ambição, encontrei algo. Um envelope pardo pequeno. Abri com mãos trêmulas. Dentro havia um cartão de visita. Dr. Luiz Fontes, assessor imobiliário e financeiro. O mesmo homem da foto do Instagram. E atrás do cartão havia uma nota escrita à mão. Bianca, um prazer fazer negócios com você. O apartamento ficou em seu nome como combinamos. Espero que continue me considerando para investimentos futuros. Saudações, LF. Fotografei tudo. Continuei procurando e no mesmo livro encontrei outra coisa. Um papel dobrado. Desdoblei com cuidado. Era um plano escrito de próprio punho de Bianca. O título dizia Projeto Independência. Embaixo, uma lista. 1. Penhorar joias de rosa. Feito. 2. Convencer Rodrigo a solicitar empréstimo. Feito. 3. Comprar apartamento em meu nome. Feito. 4. Abrir conta bancária sem que Rodrigo saiba. Feito. 5. Fazer Rosa parecer senil. Em processo. 6. Convencer Rodrigo a enviá-la para asilo. Pendente. 7. Ficar com a casa completa. Pendente. 8. Me divorciar e ficar com tudo. Futuro. Li aquela lista 1, 2, 3 vezes. Não podia acreditar. Estava tudo ali, tudo planejado, passo a passo. E o pior era o último ponto. Me divorciar e ficar com tudo. Bianca nunca tinha amado Rodrigo. Isso sempre foi um plano, um roubo elaborado, um golpe a longo prazo.
e meu filho era só uma ferramenta, um meio para chegar a um fim. Fotografei aquele papel de todos os ângulos possíveis, garantindo que cada palavra ficasse legível. Meu celular tremia nas mãos, mas não de medo, de raiva. Na sexta, Bianca saiu com as amigas. Dessa vez esperei até Rodrigo também dormir. Era quase meia-noite. Desci as escadas em completo silêncio. Levava meu celular com a lanterna ligada. Fui à sala, à escrivaninha onde Bianca costumava trabalhar no notebook. O notebook estava fechado. Tentei abrir. Tinha senha. Tentei datas. O aniversário dela. O aniversário de Rodrigo. Nosso endereço. Nada funcionou. Mas então lembrei de algo. Uma vez a vi digitar a senha quando pensava que eu não estava olhando. Rainha 2025. Tentei. E o notebook abriu. Meu coração batia tão forte que pensei que ia acordar Rodrigo. Entrei nos e-mails. Havia de lojas, de bancos, do assessor financeiro. Abri o e-mail do banco. Extratos. E o que vi me deixou gelada. Bianca tinha uma conta poupança em seu nome com 740 mil reais. 740 mil reais. Revisei os movimentos. Depósitos constantes. 50 mil aqui, 80 mil ali, 120 mil na semana passada. De onde saía tanto dinheiro? Abri outro e-mail, este do Dr. Luiz Fontes. Bianca, como discutimos, o segundo apartamento está quase pronto para a compra. Só preciso que me confirme o valor da entrada. Com o que já tem guardado, deveria poder pagar sem problema. Me avise quando tiver o dinheiro líquido. Segundo apartamento. Não só tinha comprado um, planejava comprar outro. E Rodrigo não sabia nada. Continuei olhando. Encontrei um chat do WhatsApp web aberto. Era um grupo de amigas de Bianca. Comecei a ler as mensagens. Meninas, já quase consegui. Em 2 meses, no máximo, a velha sai daqui. E o Rodrigo? Perguntava uma amiga. É um idiota. Acredita em tudo que digo. Está convencido de que a mãe dele está perdendo a cabeça. Quando eu sugerir o asilo, ele vai aceitar. E depois? Depois a casa será nossa. Bom, minha, Rodrigo é só temporário. Quando tiver as escrituras em meu nome, me divorcio, fico com a casa, os apartamentos, tudo. E ele pode ir com a mãe dele pro asilo se quiser. As outras riam com emojis. Você é um gênio, escrevia outra. Uma rainha, acrescentava uma terceira. Fotografei cada mensagem, cada conversa, cada prova da maldade dela. Minhas mãos tremiam, lágrimas caíam sem que pudesse controlar, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de fúria pura. Fechei o notebook exatamente como estava. Subi para o meu quarto e me tranquei. Revisei todas as fotos que tinha tirado. Eram mais de 100. Provas concretas, irrefutáveis. Agora tinha tudo o que precisava. O plano de Bianca escrito de próprio punho, os extratos bancários que mostravam sua verdadeira situação financeira, as mensagens onde admitia suas intenções, os documentos do apartamento, os recibos da casa de penhores. Tudo. Mas não podia agir ainda, porque se agisse agora sem preparação, Bianca encontraria um jeito de se safar, de convencer Rodrigo de que eu tinha manipulado as provas, de que estava inventando tudo. Precisava de ajuda profissional. Precisava de alguém que soubesse de leis, que entendesse de fraudes, que pudesse apresentar isso de maneira que Rodrigo não tivesse outra opção a não ser ver a verdade. E conhecia exatamente a pessoa indicada. No dia seguinte, sábado de manhã, disse a Rodrigo que ia à missa. Não ia à missa. Ia ao escritório do Dr. Montenegro, o advogado de Carlos, amigo dele de toda a vida, o homem que redigiu nosso testamento anos atrás. Se alguém podia me ajudar, era ele. Bati na porta do escritório, um prédio velho, mas elegante no centro. A secretária me fez entrar.
O doutor Montenegro tinha 72 anos, cabelo branco, óculos grossos, mas os olhos continuavam afiados como os de uma águia. Rosa, disse levantando-se para me cumprimentar. Que surpresa! Como está? Preciso da sua ajuda, doutor, disse sem rodeios. Alguém está tentando me roubar e essa pessoa é a esposa do meu filho. Sentei e contei tudo, cada detalhe, cada prova. Mostrei as fotografias no celular. O doutor as revisou em silêncio. A expressão ficava mais séria com cada imagem. Quando terminei, tirou os óculos e esfregou os olhos. Rosa, isso é grave, muito grave. Eu sei, mas tenho boas e más notícias. Qual quer primeiro? As más. Legalmente é complicado recuperar o dinheiro do empréstimo que Rodrigo solicitou. Ele assinou. Mesmo tendo sido enganado, perante a lei, ele é responsável. Meu coração afundou. E as boas? O doutor sorriu. Um sorriso pequeno, mas feroz. As boas notícias são que você tem provas de fraude, manipulação financeira e apropriação indébita. Com isso, posso iniciar um processo legal contra a Bianca. E tem algo mais importante. O quê? Lembra que disse que cedeu a Rodrigo metade da casa? Sim, assinei uns papéis há 2 anos. No cartório? Não, só assinei. Bianca disse que ela levaria ao cartório. O doutor se recostou na cadeira com um sorriso mais amplo. Então esses papéis não têm validade legal. A casa continua sendo 100% sua. O ar voltou aos meus pulmões. Tem certeza? Completamente. Sem o registro em cartório público, essa cessão não existe legalmente. A casa é sua e Bianca não pode tirá-la de você. Pela primeira vez em semanas, senti esperança. O que devo fazer? Deixe tudo nas minhas mãos, disse o doutor. Mas preciso que faça algo. Reúna sua família, Rodrigo, Bianca. Faça um jantar. Convide pessoas de confiança e eu estarei lá com todas as provas. Vamos colocar as cartas na mesa de uma vez por todas. E se Rodrigo não acreditar em mim? O doutor pegou minha mão. Rosa, seu filho não é idiota, está manipulado. Mas quando vir as provas, quando escutar os fatos da boca de um advogado, vai entender. E se não entender, então pelo menos terá lutado com dignidade, com verdade. Saí daquele escritório com algo que não sentia há muito tempo: poder. Porque a justiça nem sempre chega sozinha. Às vezes tem que sair para buscá-la. Passaram 3 dias desde minha reunião com o doutor Montenegro. 3 dias em que agi com normalidade. Preparei comidas, limpei, sorri. 3 dias em que Bianca não fazia ideia de que o mundo dela estava prestes a desmoronar. Mas ela também estava preparando algo, algo que eu não vi chegar. Era terça à tarde. Eu estava no jardim regando as plantas de Carlos, as roseiras que ele tanto cuidava, o jasmim que perfumava a casa toda quando florescia. Escutei vozes dentro de casa, vozes altas discutindo. Larguei a mangueira e entrei. Rodrigo e Bianca estavam na sala. Tinham papéis sobre a mesa de centro. Bianca falava com aquele tom doce, mas firme que usava quando queria manipular meu filho. Amor é o melhor. Ela não pode mais cuidar de si mesma. Vai se machucar ou pior, vai nos meter em problemas. Não sei, Bianca. É minha mãe. Não posso simplesmente... Simplesmente o quê? Esperar que ela caia e quebre o quadril, que deixe o fogão ligado e queime a casa? Bianca suspirou dramaticamente. Rodrigo, eu tenho cuidado dela. Tenho sido paciente, mas não aguento mais. Me estressa, me esgota. Do que estão falando? Perguntei da porta. Ambos viraram. Rodrigo ficou pálido. Bianca, ao contrário, sorriu. Rosa, justamente queríamos falar com você, disse ela apontando para o sofá. Sente, por favor. Prefiro ficar de pé.
Rodrigo passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que fazia desde criança quando tinha que dizer algo difícil. Mãe, Bianca e eu estivemos pensando e achamos que seria melhor para você morar num lugar onde possam cuidar de você adequadamente. O mundo parou. O quê? Um asilo, mãe. Mas não qualquer asilo. Um bonito, com jardins, com atividades, com enfermeiras 24 horas. Você está dizendo que quer me colocar num asilo? Não é colocar, interveio Bianca. É dar a atenção que você precisa. A senhora já está com idade. Não consegue mais fazer as coisas sozinha. Outro dia vi você tentando subir numa escada para trocar uma lâmpada e quase caiu. Isso é mentira. Viu? Bianca olhou para Rodrigo com olhos de vítima. Nem se lembra. É exatamente disso que estamos falando. Não vou para lugar nenhum, disse sentindo a raiva subir pela garganta. Esta é minha casa. Era sua casa, mãe, disse Rodrigo suavemente. Mas agora é dos dois, e precisamos do espaço. Bianca e eu estamos esperando um bebê. O chão se abriu sob meus pés. O quê? Bianca levou a mão à barriga com um sorriso radiante. Falso, completamente falso. Sim, sogrinha, 3 meses. Vamos ser pais e precisamos preparar a casa para o bebê. Precisamos transformar seu quarto no quarto da criança. É o maior, o mais iluminado. Vocês não podem fazer isso, sussurrei. Já está decidido, mãe, disse Rodrigo evitando meu olhar. Visitamos um lugar semana passada, chama-se Jardins do Pôr do Sol. É muito bonito, tem quartos privativos, boa comida, equipe capacitada. Quando visitaram isso, por que não me falaram? Porque sabíamos que você ia reagir assim, respondeu Bianca. Por isso queríamos ter tudo pronto antes de falar com você. Olha, aqui estão os folhetos, as fotos. É realmente lindo. Jogou sobre a mesa uns papéis brilhantes com fotos de idosos sorrindo em jardins. Idosos abandonados pelas famílias, como se estar rodeado de flores compensasse a traição. Não vou para nenhum asilo, disse com a voz trêmula. Me recuso. Rodrigo finalmente me olhou e nos olhos dele vi algo que me destroçou. Pena. Mãe, não é negociável. Já pagamos o primeiro mês. 52 mil reais. Você se muda semana que vem. Com que dinheiro pagaram isso? Com nossas economias, mentiu Bianca. Porque nos importamos com você. Porque queremos o melhor para você. Mentirosa, disse olhando diretamente para ela. Você não tem economias, tem meu dinheiro, o dinheiro das minhas joias, o dinheiro do empréstimo que tirou do meu filho. Bianca riu, uma risada fria, calculista. Lá vamos nós de novo com as acusações sem sentido. Rodrigo, tá vendo o que te digo? Ela está cada vez pior. Mãe, chega, disse meu filho levantando a voz. Não vou continuar ouvindo isso. Bianca não te roubou nada. Você confundiu as coisas. E agora, com essa atitude paranoica, só confirma que precisa de ajuda profissional. Paranoica. As lágrimas começaram a cair. É assim que me chama agora? Sua própria mãe? Te chamo pelo que está demonstrando ser, disse ele. E cada palavra era uma punhalada. Uma mulher que precisa de ajuda, e eu vou te dar essa ajuda mesmo que não queira. Rodrigo, por favor, me escuta só uma vez. Deixa eu te mostrar. Não! Gritou. Nunca tinha ouvido meu filho gritar assim. Chega, mãe. Você sempre foi controladora. Sempre quis decidir sobre minha vida. Primeiro com meus estudos, depois com meus relacionamentos, agora com meu casamento. Mas chega. Já sou adulto e essa é minha decisão. Bianca aproximou-se dele e o abraçou por trás, encostando a cabeça no ombro. A imagem perfeita da esposa preocupada.
Amor, não se altere, disse com voz suave. Não é bom pro bebê você se estressar. Rodrigo respirou fundo e assentiu. Virou-se para mim. Você tem até domingo para arrumar suas coisas. Segunda-feira vem a van do asilo te buscar. Pode levar suas roupas, algumas fotos, o essencial. Esta é minha casa, repeti com a voz quebrada. Já não é, mãe, já não é. E saiu da sala, subiu as escadas, me deixou ali de pé, tremendo, destruída. Bianca ficou uns segundos mais. Aproximou-se de mim tanto que pude sentir o perfume caro, o que comprou com minhas lembranças. Te disse que ia te vencer, sussurrou, só para eu escutar. E sempre ganho, sempre. Pegou os folhetos da mesa e foi embora. Fiquei sozinha naquela sala, na casa que Carlos e eu compramos há 40 anos. A casa onde nasceu meu filho, a casa onde construímos nossos sonhos, a casa onde Carlos morreu nos meus braços. E agora estavam me tirando dela. Aquela noite não dormi. Fiquei sentada na cama olhando as paredes do meu quarto. As paredes que Carlos pintou de azul claro porque sabia que era minha cor favorita. O criado mudo onde guardava nossas fotos, o armário onde ainda penduravam algumas das camisas dele porque não conseguia me desfazer delas. Tudo isso ia desaparecer, transformado em quarto de bebê, um bebê de uma mentirosa e um ladrão, porque agora estava certa, não havia nenhum bebê, era outra mentira, outra manipulação, outra forma de justificar me expulsar da minha própria casa. Na quarta de manhã, Marina bateu na minha porta. Tinha ligado para ela na noite anterior chorando, contando tudo. Entrou com uma sacola de pão doce e uma cafeteira. Você não vai para nenhum asilo, disse sem nem cumprimentar. Não vou permitir. Rodrigo já pagou o primeiro mês. Que perca o dinheiro dele. Você não vai. Não posso brigar com meu próprio filho, Marina. Então eu brigo por você, disse sentando na minha frente. Quando vai se reunir com o Dr. Montenegro? Na sexta ele vem aqui para o jantar. E Rodrigo sabe. Disse que queria fazer um jantar de família, que estava aceitando a situação, que queria me despedir como deve ser. Soltei uma risada amarga. Obviamente Bianca aceitou encantada. Acha que já ganhou. Mas não ganhou, disse Marina pegando minha mão. Porque na sexta, quando ela vir todas as provas, quando escutar o advogado, quando Rodrigo entender o que realmente aconteceu, ela vai cair, e vai cair forte. E se Rodrigo continuar sem acreditar em mim? Marina apertou minha mão. Então pelo menos vai saber que lutou, que não desistiu, que não deixou pisarem em você sem se defender. E isso, Rosa, isso vale mais que qualquer casa. Ela tinha razão. Não podia controlar a decisão de Rodrigo. Não podia obrigá-lo a ver a verdade. Mas podia colocá-la na frente dele, clara, irrefutável, sem lugar para dúvidas. E depois seria decisão dele, responsabilidade dele, não minha. Os 2 dias seguintes foram estranhos. Bianca estava eufórica, cantava enquanto cozinhava, sorria o tempo todo, até foi gentil comigo. Precisa de ajuda para arrumar as malas, sogrinha? Perguntava com falsa doçura. Não, obrigada. Ah, não se preocupe, no asilo vão te tratar muito bem. Vai ter amigas da sua idade, vai jogar bingo, vai ser feliz. Cada palavra era veneno embrulhado em mel. Rodrigo, por sua vez, me evitava. Saía cedo, voltava tarde. Quando nos cruzávamos, mal me olhava. Mas eu o conhecia. Conhecia aquele gesto de apertar a mandíbula quando estava desconfortável, aquela piscada rápida quando sentia culpa. Meu filho sabia que o que estava fazendo era errado, mas estava tão enrolado nas mentiras de Bianca que não conseguia ver a saída. Até sexta-feira, o dia em que tudo mudaria.
porque a verdade sempre chega, às vezes tarde, às vezes dolorosamente, mas sempre chega. Sexta de manhã. Levantei mais cedo que o normal. Eram 5 da madrugada e lá fora ainda estava escuro, mas eu não conseguia dormir. Minha mente repassava cada detalhe do plano, cada palavra que diria, cada prova que mostraria. Hoje era o dia em que Bianca descobriria que tinha subestimado a mulher errada. Passei a manhã inteira preparando o jantar. Fiz a feijoada de Carlos, a que levava ingredientes especiais e 3 horas de preparo, a que meu marido dizia que era a melhor do mundo. Preparei arroz branco, farofa, couve refogada, laranja e de sobremesa pudim de leite condensado, o favorito de Rodrigo quando era criança. Bianca entrou na cozinha no meio da manhã bocejando. Usava um roupão de seda caro e chinelos com pedraria. "Pra que tanto alvoroço?" perguntou-se servindo de café. "É meu último jantar nesta casa", disse sem virar para olhá-la. "Quero que seja especial." "Que fofo", disse com sarcasmo. "Mas é desperdício. Deveria estar arrumando as malas, não cozinhando." "Já arrumei o necessário." "É? E o que vai levar? Porque só pode levar uma mala pro asilo. São as regras." "Eu sei." Menti. "Só vou levar roupas e algumas fotos." Bianca sorriu satisfeita. "Muito bem. Assim é mais fácil para todo mundo. Ah, e não se preocupe com os móveis do seu quarto. Rodrigo já contratou gente para tirar segunda-feira. Vamos pintar tudo de branco pro bebê." "De quantos meses você disse que está?" 3, respondeu acariciando a barriga lisa. "E já tem sintomas? Enjoos, tonturas?" "Um pouco, mas nada grave. Sou forte." "Claro que é." Bianca me olhou com desconfiança, como se algo no meu tom não se encaixasse. "Por que pergunta?" "Curiosidade simples", disse mexendo a feijoada. "É empolgante. Um bebê, uma vida nova." Ela estreitou os olhos. "Você está aceitando finalmente a situação?" "Já não tenho opção, não é?" Respondi com um sorriso cansado. "Vocês decidiram e eu só quero que meu filho seja feliz." Bianca relaxou, voltou a sorrir. "Fico feliz que finalmente entenda, Rosa. De verdade, isso é o melhor para todo mundo." Saiu da cozinha e a escutei subir as escadas, provavelmente para se exibir no Instagram sobre a nova etapa familiar. Eu continuei cozinhando, tranquila, serena, porque sabia algo que ela não sabia, que o silêncio é mais poderoso que qualquer grito. Às 3 da tarde, o campainha tocou. Era o doutor Montenegro. Chegou com uma pasta de couro e um terno impecável. Apesar dos 72 anos, parecia imponente, como um general preparado para a batalha. "Rosa", me cumprimentou com um abraço. "Está pronta?" "Pronta. Rodrigo e Bianca sabem que venho?" Disse que convidei um amigo da família, que queria me despedir rodeada de gente que me aprecia. "Perfeito. E Marina?" "Vai chegar às 7 junto com Lúcia." "Lúcia, minha sobrinha. Na verdade, é filha da minha irmã que morreu há 20 anos. Lúcia mora em Curitiba. Não conseguiu vir desde o funeral de Carlos, mas liguei para ela, contei tudo e ela pegou o primeiro ônibus." O doutor assentiu com aprovação. "Bem pensado. Quanto mais testemunhas, melhor." "Trouxe as provas?" Ele deu palmadinhas na pasta. "Tudo está aqui. Documentos, fotografias, extratos bancários, o plano escrito de próprio punho de Bianca, as mensagens, tudo organizado e pronto para apresentar." "Legalmente, o que vai acontecer?" "Depende do que Bianca decidir fazer depois do confronto", explicou. "Se aceitar devolver o dinheiro, assinar o divórcio e ir embora, podemos evitar um processo criminal. Se recusar, bom,
Temos o suficiente para acusá-la de fraude, apropriação indébita e falsidade ideológica. Pode enfrentar de 3 a 8 anos de cadeia. O ar travou na minha garganta. Cadeia? É o que corresponde pelo que fez, Rosa. Isso não é brincadeira. Roubou, manipulou, fraudou e fez com premeditação e frieza. Senti um calafrio, não de medo, de justiça. E a casa? A casa é completamente sua. Os papéis que assinou não têm validade. Rodrigo não tem nenhum direito legal sobre ela. E Bianca, muito menos. E o bebê? O doutor me olhou com compaixão. Rosa, não acho que haja nenhum bebê. Eu também não. Mas se houver, isso não muda nada legalmente. Uma gravidez não justifica fraude nem roubo. Assenti. Ele tinha razão. E Rodrigo? Rodrigo é vítima também. Foi manipulado, enganado, mas terá que assumir a responsabilidade pelo empréstimo que assinou. Isso sim é legal, mesmo tendo sido sob engano. Fez uma pausa. Mas se Bianca devolver o dinheiro como parte do acordo, Rodrigo pode quitar a dívida sem ficar arruinado. Só quero que ele veja a verdade, disse sentindo as lágrimas ameaçarem sair. Que entenda que não estou louca, que não invento coisas, que todo esse tempo ela foi a mentirosa. O doutor colocou uma mão no meu ombro. Hoje ele vai ver a verdade, prometo. Às 7 em ponto começaram a chegar os convidados. Primeiro foi Marina com um bolo de chocolate e um sorriso de cumplicidade. Como está se sentindo? Sussurrou, nervosa, mas pronta. Minutos depois chegou Lúcia, minha sobrinha. 43 anos, enfermeira, 2 filhos e um coração que herdou da minha irmã. Me abraçou tão forte que quase não conseguia respirar. Tia, não acredito no que me contou, disse com lágrimas nos olhos. Essa mulher vai se arrepender de ter mexido com nossa família. Rodrigo e Bianca desceram às 7h30. Bianca usava um vestido justo cor-de-rosa, maquiagem perfeita, unhas impecáveis, como se estivesse num tapete vermelho e não num jantar de família. Rodrigo, por sua vez, parecia desconfortável. Trazia uma camisa amassada e olheiras fundas. Boa noite, cumprimentou Bianca com um sorriso falso. Que bonito que convidaram tanta gente, sogrinha. É minha despedida, disse simplesmente. Queria que todos estivessem aqui. Bianca virou para ver o doutor Montenegro com desconfiança. E o senhor é... Doutor Eduardo Montenegro, respondeu ele apertando a mão dela. Advogado da família Silva há 30 anos. Era amigo pessoal de Carlos. Ah, disse Bianca visivelmente aliviada. Prazer. Pensei que fosse só um velho amigo. Não fazia ideia do que estava por vir. Sentamos à mesa. Servi a feijoada, o arroz, a farofa, a couve. A conversa era tensa, forçada. Lúcia olhava para Bianca com desprezo mal disfarçado. Marina apertava os talheres como se quisesse usá-los como armas. Rodrigo comia em silêncio, evitando todos os olhares. E Bianca falava sem parar sobre seus planos para o quarto do bebê, suas ideias de decoração, o quanto seria feliz a nova família. Cada palavra era uma faca. Mas eu deixava ela falar, deixava cravar essas facas porque em alguns minutos ia arrancá-las todas de uma vez. Quando terminamos de jantar, servi o pudim, a sobremesa favorita de Rodrigo. Ele provou e fechou os olhos por um segundo. Sei que lembrou da infância. Às tardes, naquela mesma mesa, o pai e eu olhando para ele com amor. Está delicioso, mãe, disse em voz baixa. Como sempre, respondi. Bianca nem provou. Estou cuidando da minha forma, disse dando palmadinhas na barriga. Pro bebê. Então chegou o momento. Levantei. Todos os olhares se dirigiram para mim.
Quero agradecer por virem esta noite. Comecei com a voz firme. Sei que foi uma semana difícil, muitas decisões, muitas mudanças. Mãe, você não precisa. Deixa eu terminar, Rodrigo. O interrompi. Preciso dizer isso. Ele fechou a boca. Durante essas últimas semanas me disseram muitas coisas, que estou confusa, que esqueço coisas, que invento histórias, que preciso de ajuda profissional. Fiz uma pausa. E por um momento quase acreditei. Quase achei que talvez estivesse perdendo a cabeça. Bianca sorriu. Achava que eu estava aceitando a versão dela. Mas então lembrei de algo, continuei. Lembrei de quem sou. Sou a mulher que criou um filho praticamente sozinha, que trabalhou em dobro para pagar uma universidade, que vendeu suas coisas mais valiosas para salvar a vida da família. Fiz uma pausa. Não sou uma mulher confusa. Sou uma mulher forte. E não vou deixar ninguém me fazer sentir o contrário. O silêncio era absoluto. Então esta noite não é uma despedida, disse olhando diretamente para Bianca. É uma revelação. Bianca empalideceu. Do que você está falando? Doutor Montenegro, disse sem tirar os olhos dela. Por favor. O advogado abriu a pasta e começou a tirar documentos. Pilhas e pilhas de papéis, fotografias, provas. E Bianca, pela primeira vez desde que a conheci, ficou sem palavras, porque a verdade não precisa de gritos, só precisa de luz. O doutor Montenegro colocou o primeiro documento sobre a mesa. Era o recibo da Casa de Penhores Santa Rita. Isto, disse com voz clara e firme, é a prova de que no dia 3 de setembro deste ano, Bianca Mendes penhorou um lote de joias pertencentes à senhora Rosa Silva. O valor emprestado foi de R$ 210 mil. As joias nunca foram resgatadas e foram vendidas no dia 5 de outubro. Rodrigo pegou o papel com mãos trêmulas. Leu, releu. Isso tem que ser um erro. Não é erro, disse o doutor. É um fato documentado, e tem mais. Colocou outro documento, depois outro, e outro mais. Extratos bancários em nome de Bianca, a escritura do apartamento na Barra da Tijuca, os recibos das cirurgias plásticas, as notas fiscais da joalheria, do relógio Cartier, dos brincos de diamantes. Cada papel era uma bomba, e Bianca estava sentada no meio da explosão. Isso não prova nada, gaguejou. Eu trabalhei, ganhei esse dinheiro com meu trabalho. Seu trabalho? Perguntou o doutor com uma sobrancelha levantada. Segundo minhas investigações, você se apresenta como influenciador. Quantos seguidores tem no Instagram? Quase 8.000. 8.000 seguidores não geram a renda necessária para comprar um apartamento de R$ 1.850.000, disse o advogado. Nem para pagar cirurgias de R$ 135 mil, nem para comprar joias de mais de R$ 250 mil, a menos que tenha outra fonte de renda. Bianca levantou de um pulo. Isso é ridículo, é um ataque. Rodrigo, fala alguma coisa. Mas Rodrigo não falou nada. Continuava olhando os papéis. O rosto tinha passado do branco ao verde. O doutor colocou outro documento sobre a mesa. Dessa vez, era o contrato do empréstimo bancário. R$ 420 mil, leu em voz alta. Solicitados em nome de Rodrigo Silva no dia 15 de agosto. Finalidade: reforma da residência. Fez uma pausa dramática. Foi realizada alguma reforma nesta casa, senhor Silva? Rodrigo negou com a cabeça, incapaz de falar. Então, onde está esse dinheiro? Silêncio. O doutor tirou outro papel. Dessa vez era diferente, feito à mão com a letra de Bianca. Isto, disse colocando no centro da mesa, é o que eu chamo de confissão perfeita. Era o plano.
O projeto Independência. Rodrigo pegou. Os olhos percorreram cada linha, cada ponto marcado, cada estratégia descrita com clareza arrepiante. Penhorar joias de rosa. Feito. Convencer Rodrigo a solicitar empréstimo. Feito. Comprar apartamento em meu nome. Feito. Fazer Rosa parecer senil. Em processo. Convencer Rodrigo a enviá-la para asilo. Pendente. Ficar com a casa completa. Pendente. Me divorciar e ficar com tudo. Futuro. O papel caiu das mãos dele. Não, não pode ser, sussurrou. É sua letra, não é, Bianca? Perguntou o doutor com calma mortal. Bianca estava tremendo, a maquiagem perfeita começava a borrar com o suor. Isso é... Alguém falsificou. Rosa escreveu isso para me incriminar. Minha tia falsificou sua letra? Interveio Lúcia com voz gelada. A mesma tia que, segundo você, está senil e confunde as coisas? Bianca virou para Rodrigo com lágrimas desesperadas. Amor, não acredite neles. Estão inventando tudo. Me odeiam. Sempre me odiaram. Querem nos separar. Querem destruir nossa família. Família? Marina levantou. Você chama isso de família? Roubou uma mulher de 68 anos, manipulou o filho dela, planejou colocá-la num asilo para ficar com a casa e ainda tem a cara de pau de chamar isso de família? Cala a boca, você não sabe de nada. Sei mais do que imagina, respondeu Marina. Te vi saindo da casa de penhores com o dinheiro. Te vi com seu assessor imobiliário. Te vi comprando joias novas com o dinheiro roubado. E estive lá quando Rosa chorava na minha cozinha porque o próprio filho não acreditava nela. Bianca buscou outra saída, outra mentira. Rodrigo, por favor, pensa no nosso bebê, no nosso filho. Vai deixar que destruam a mãe dele. O doutor tirou um último documento. Falando no bebê, disse: Senhora Bianca, poderia nos mostrar os resultados do exame de gravidez ou a ultrassom dos 3 meses? Bianca congelou. Eu tenho em casa, em Curitiba, na casa da minha mãe. Sua mãe mora aqui na cidade de São Paulo, disse o doutor, no bairro Vila Mariana. Falei com ela ontem. Bianca abriu a boca, fechou, abriu de novo. Você falou com minha mãe? Sim. Uma mulher muito simpática, aliás. Me disse que não sabia de gravidez nenhuma. Na verdade, me disse que vocês não têm muito contato desde que pediu 50 mil reais emprestados há 6 meses e nunca devolveu. Rodrigo levantou lentamente. O rosto era uma máscara de incredulidade. Não tem nenhum bebê? Bianca começou a chorar, mas essas lágrimas não eram atuadas, eram de pânico puro. Rodrigo, não tem nenhum bebê, gritou. O grito ecoou pela casa toda. Nunca tinha ouvido meu filho gritar assim. Bianca recuou. Ainda não, mas ia ter. Estava planejando engravidar logo. Só precisava de um pouco mais de tempo para... Para quê? Rodrigo estava tremendo. Para terminar de me roubar? Para tirar minha mãe da casa dela? Para ficar com tudo e depois ir embora, como disse seu plano? Eu não ia embora. Te amo. Mentirosa. O doutor Montenegro interveio com voz calma. Senhora Bianca, tenho aqui também cópias das suas conversas pelo WhatsApp. Tirou várias folhas impressas. Conversas onde você diz às suas amigas, cito textualmente: Rodrigo é um idiota, acredita em tudo que digo. Quando tiver as escrituras em meu nome, me divorcio e fico com tudo. Colocou as folhas na frente de Rodrigo. Meu filho as leu e a cada palavra o rosto se transformava. Da dor à fúria, da fúria ao nojo. Também tem essas mensagens, continuou o doutor, onde você chama a senhora Rosa de velha estúpida e diz que em 6 meses tira ela da casa.
Rodrigo jogou os papéis no chão e olhou para Bianca como se fosse uma estranha. Quem é você? Rodrigo, por favor. Quem é você? Bianca soluçava descontroladamente. Eu só queria ter algo meu, só queria roubar, mentir, destruir minha família. Rodrigo passou as mãos pelo rosto. Você me amou? Mesmo que um pouquinho? Bianca não respondeu, e esse silêncio foi a resposta mais clara. Rodrigo virou para mim. Os olhos estavam vermelhos, cheios de lágrimas. Mãe, eu... Ainda não, o interrompi levantando a mão. Virei para Bianca. Você tem duas opções, disse com uma calma que não sabia que tinha. Pode devolver cada centavo que roubou, assinar o divórcio, renunciar a qualquer direito sobre esta casa ou sobre meu filho e ir embora em silêncio. Ou pode se recusar e enfrentar um processo criminal por fraude, apropriação indébita e falsidade ideológica, o que, segundo me explicou o doutor, significa de 3 a 8 anos de cadeia. Bianca me olhou com ódio puro. Isso não vai ficar assim. Acho que vai, respondi, porque não só tenho as provas, tenho testemunhas, tenho documentos legais e tenho algo que você nunca vai ter: a verdade. O doutor tirou 2 documentos mais. Aqui está o acordo de divórcio, disse colocando na frente de Bianca. E aqui está o termo de devolução de dinheiro. Você tem 48 horas para assinar ambos. Se não assinar, apresentamos a denúncia criminal na segunda de manhã. Bianca pegou os papéis com mãos trêmulas, leu, e soube que estava encurralada. E se eu não tiver todo o dinheiro? Então vende o apartamento da Barra da Tijuca, respondi. Vende as joias que comprou, vende tudo o que comprou com meu dinheiro e paga até o último centavo. Isso é abuso. Isso é justiça, disse Marina. Bianca olhou para Rodrigo uma última vez buscando apoio, buscando salvação. Mas meu filho deu as costas. Sai da minha frente, disse com a voz quebrada. Agora. Bianca levantou, pegou a bolsa e, com a pouca dignidade que restava, caminhou até a porta. Antes de sair, virou para mim. Isso não termina aqui, Rosa. Sim, respondi. Sim, termina agora. E ela fechou a porta atrás dela. O silêncio que seguiu foi avassalador. Rodrigo se deixou cair numa cadeira, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como não chorava desde a morte do pai. Eu queria abraçá-lo, consolá-lo, mas sabia que primeiro ele precisava processar tudo. Lúcia, Marina e o Dr. Montenegro levantaram discretamente. Te ligamos amanhã, disse Marina beijando minha bochecha. Quando foram embora, me aproximei do meu filho. Ajoelhei na frente dele, peguei as mãos. Rodrigo. Ele levantou a vista. Os olhos estavam destruídos. Mãe, me desculpa. Me desculpa tanto. Eu não sabia, não vi. Fui tão idiota. Você não foi idiota, disse suavemente. Foi manipulado. Tem diferença. Te disse coisas horríveis. Te acusei. Não acreditei em você. Ia te colocar num asilo. Ele se quebrou de novo. Como você consegue me olhar? Porque você é meu filho, respondi. E sempre será. Mesmo que cometa erros, mesmo que caia, sempre será meu filho. Não mereço seu perdão. O perdão não é algo que se merece, Rodrigo. É algo que se dá, e eu te dou, mas com uma condição. Qual? Que aprenda com isso, que nunca mais deixe alguém te manipular assim, que abra os olhos, que confie na sua família, porque nós nunca vamos te trair. Rodrigo me abraçou, forte, como quando era criança e tinha pesadelos, e eu o abracei de volta, porque apesar de toda a dor, apesar de todas as lágrimas,
Apesar de tudo que tínhamos perdido, tinha recuperado algo mais valioso que qualquer joia. Tinha recuperado meu filho. Porque o amor verdadeiro não se destrói com mentiras. Só se esconde esperando o momento certo para voltar. Os 2 dias seguintes foram um turbilhão. Bianca não apareceu no sábado nem no domingo. Mas na segunda de manhã, às 9 em ponto, bateu na porta. Lúcia e Marina estavam comigo. Não ia enfrentá-la sozinha. Abri a porta. Bianca parecia diferente. Sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo simples, roupa casual, olheiras fundas. Não era mais a mulher perfeita do Instagram. Era só uma pessoa derrotada. Vim assinar, disse sem me olhar nos olhos. Entramos na sala. O doutor Montenegro já estava ali esperando com os documentos. Bianca sentou, pegou a caneta e assinou o acordo de divórcio, o termo de devolução de dinheiro, a renúncia a qualquer direito sobre a casa. Cada assinatura era um prego no caixão. O apartamento já está à venda, disse com voz oca. Meu corretor diz que consegue um comprador em 2 semanas. O dinheiro será transferido diretamente para a conta do Rodrigo para quitar o empréstimo. E o resto? Perguntou o doutor. Vendi as joias, o relógio, tudo. Tirou um envelope da bolsa. Aqui tem 190 mil reais em dinheiro. É tudo que consegui por enquanto. O doutor contou o dinheiro meticulosamente. Segundo meus cálculos, ainda faltam 120 mil reais. Vou pagar, disse Bianca. Em parcelas, 10 mil reais por mês durante 1 ano. Já assinei uma promissória com minha mãe como avalista. Aceito, disse. Bianca finalmente me olhou. Por que não me colocou na cadeia? Tinha todas as provas. Podia me destruir. Levei um momento antes de responder. Porque a vingança não me devolveria meu filho, não me devolveria a paz, e porque, acredite ou não, não sou como você. Não busco destruir as pessoas, só queria justiça, e já tenho. Bianca baixou o olhar. Nunca imaginei que fosse tão forte. Deveria ter imaginado, interveio Marina. Mulheres que viveram o que Rosa viveu não se quebram facilmente. Se dobram, sofrem, mas não quebram. Bianca levantou, pegou a bolsa. Rodrigo já assinou os papéis do divórcio, não é? Sim, respondeu o doutor. Está tudo em ordem. Posso falar com ele uma última vez? Não, disse firmemente. Já fez dano suficiente. Bianca assentiu, não discutiu. Foi até a porta, mas antes de sair parou. Rosa. Sim? Me desculpe. Não por ter sido descoberta, mas por não ter visto que vocês realmente se amavam, que eram uma família de verdade. Fez uma pausa. Eu nunca tive isso, e acho que por isso não soube valorizar quando vi. Você ainda pode construir, disse. Uma família, um amor verdadeiro. Mas não com mentiras, não roubando, não destruindo os outros. Bianca sorriu com tristeza. É tarde demais para mim. Nunca é tarde demais, respondi. Mas tem que começar sendo honesta, consigo mesma, com os outros. Ela assentiu, e dessa vez, quando saiu por aquela porta, soube que não voltaria. Rodrigo tinha passado o fim de semana num hotel. Precisava de espaço, tempo para processar tudo. Na segunda à tarde, voltou para casa. Entrou com uma mala pequena. Parecia cansado, envelhecido, como se tivesse envelhecido 10 anos numa semana. Mãe, disse, podemos conversar? Claro. Sentamos na sala, a mesma sala onde tudo tinha explodido. Não sei por onde começar, disse torcendo as mãos. Passei o fim de semana inteiro pensando em como chegamos a isso, em como não vi os sinais, em como falhei com você. Rodrigo, não, deixa eu terminar. Respirou fundo. Fui um péssimo filho,
te acusei de coisas horríveis, defendi alguém que estava te roubando, ia te mandar para um asilo. Você, a mulher que me deu tudo. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas. E o pior é que não tenho desculpa, porque você me educou melhor. Papai me educou melhor. Mas eu decidi ignorar meu instinto. Decidi acreditar nela em vez de acreditar em você. E isso não tem perdão. Já te perdoei, Rodrigo. Como pode? Como pode me perdoar depois de tudo que fiz? Aproximei dele. Peguei o rosto entre as mãos, como fazia quando era criança e tinha medo. Porque você é meu filho, e o amor de uma mãe não tem condições, não tem limites. Sim, me doeu, me destruiu, mas nunca deixei de te amar nem um segundo. Rodrigo desmoronou, me abraçou e chorou no meu ombro como uma criança pequena. E eu o abracei, o ninei, acariciei o cabelo. Porque é isso que as mães fazem: perdoam, curam, amam sem condições. As semanas seguintes foram de reconstrução. Rodrigo se mudou de volta para o antigo quarto, o que tinha sido dele antes de se casar com Bianca. Começou terapia para processar o trauma da manipulação, para entender como tinha caído naquela armadilha. E aos poucos começou a ser ele mesmo de novo. O Rodrigo que eu conhecia, o que fazia piadas, o que ajudava na cozinha, o que sentava comigo para ver novelas mesmo não gostando. O apartamento da Barra da Tijuca foi vendido em 3 semanas. O dinheiro foi usado para pagar o empréstimo bancário. Rodrigo ficou livre de dívidas. Bianca cumpriu com os pagamentos mensais. R$ 10.000 todo mês como um relógio. Nunca mais procurou Rodrigo. Nunca mais voltou a esta casa. E nós seguimos em frente. 6 meses depois, numa tarde de domingo, Rodrigo e eu estávamos no jardim. Ele podava as roseiras, eu regava o jasmim. Mãe, disse de repente, obrigado. Por quê? Por não desistir, por lutar, por me mostrar que eu estava errado sem me destruir no processo. Sorri. Nunca te destruiria, Rodrigo. Você é o mais importante na minha vida. Eu sei, e agora valorizo isso, de verdade. Largou a tesoura de poda. Papai estaria orgulhoso de você, de como lidou com tudo. Seu pai sempre dizia que a verdadeira força não está em gritar, está em se manter de pé quando tudo tenta te derrubar. Ele tinha razão. Continuamos trabalhando em silêncio, um silêncio confortável, curador. E então Rodrigo disse algo que nunca vou esquecer. Um dia, quando tiver filhos, vou contar sua história. Vou dizer que a avó deles foi a mulher mais forte que conheci, que roubaram dela, a traíram, quase tiraram sua casa, mas nunca tiraram sua dignidade. As lágrimas começaram a rolar pelas minhas bochechas. E vou ensinar o que você me ensinou, continuou, que o amor verdadeiro não se compra com joias, não se constrói com mentiras, se constrói com verdade, com sacrifício, com perdão. Aproximei dele e o abracei. Seu pai estaria tão orgulhoso de você, sussurrei. Espero um dia ser metade do homem que ele foi e metade da pessoa que você é. Aquela noite subi ao sótão. Abri a caixa onde guardava as cartas de Carlos. Peguei uma que nunca tinha lido. Estava lacrada com cera. Dizia no envelope: para Rosa. Abrir só quando mais precisar. Abri com cuidado. A letra de Carlos enchia as 2 páginas. Meu amor, se está lendo isso, significa que está num momento difícil. Significa que a vida te colocou numa prova dura. E sei que está duvidando, se perguntando se tem força para continuar. Pois deixa eu te dizer uma coisa. Tem. Sempre teve. Você é a mulher que deixou a carreira para criar nosso filho, que trabalhou até a exaustão para dar um futuro a ele, que vendeu o piano, a música, a alma para salvá-lo.
É a mulher que me esperou 6 anos enquanto eu estava longe, que nunca reclamou, que nunca desistiu. E se alguém tentar fazer você acreditar que é fraca, que está errada, que não vale nada, lembra disso. Você é Rosa Silva. E no seu nome está seu poder. Você é o remédio para qualquer ferida, a solução para qualquer problema, a luz em qualquer escuridão. Não precisa de joias para brilhar, só precisa ser você. Te amo, sempre te amei, e de onde eu estiver vou continuar cuidando de você. Seu para sempre, Carlos. Dobrei a carta com cuidado e guardei no coração. 1 ano depois de tudo aquilo, a vida tinha encontrado o equilíbrio. Rodrigo conheceu alguém nova, uma mulher chamada Patrícia, professora de escola, humilde, simples, com um coração enorme. A primeira vez que a trouxe para casa, me preparei para o pior, para os sinais de alerta, para as bandeiras vermelhas. Mas Patrícia não era nada disso. Me ajudou a lavar a louça sem que pedisse. Sentou comigo para ver álbuns de fotos. Perguntou sobre Carlos, escutou minhas histórias com atenção genuína. E quando foi embora, disse para o Rodrigo: "Sua mãe é incrível, tem uma luz especial." Aquela noite, Rodrigo veio ao meu quarto. "O que acha dela?" "Acho que é uma boa mulher", respondi honestamente. "Mas não importa o que eu acho, importa o que você sente." "Eu a amo, mãe, mas dessa vez é diferente. Dessa vez vejo as coisas com clareza. E quero que você faça parte do nosso relacionamento, que me diga se vê algo errado, porque confio no seu julgamento, porque você sempre soube o que é melhor para mim." E naquele momento soube que meu filho tinha aprendido a lição. Uma tarde, limpando o sótão, encontrei outra caixa esquecida. Abri com curiosidade. Dentro havia uma pulseira de prata simples, sem enfeites. Era a primeira joia que Carlos me deu quando éramos namorados, quando não tínhamos dinheiro, mas tínhamos todo o amor do mundo. Coloquei no pulso e percebi algo. Nunca precisei das joias caras. Nunca precisei de ouro, nem diamantes, nem esmeraldas. Sempre tive algo mais valioso. Tive amor, tive família, tive dignidade. E isso ninguém podia me tirar. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma história de dor. Vejo uma história de sobrevivência, de força, de justiça. Porque há pessoas que vão tentar te roubar, te manipular, te destruir. Mas se você se mantém firme na sua verdade, se não permite que tirem sua essência, se luta com dignidade e não com vingança, então no final sempre vai ganhar. Não porque tem mais dinheiro, não porque tem mais poder, mas porque vai ter algo que eles nunca terão: paz. E assim termina minha história. Não com um final feliz de conto de fadas, mas com um final real. Com cicatrizes que se transformaram em lições, com dor que se transformou em sabedoria, com lágrimas que regaram um jardim novo. Porque a vida nem sempre é justa, mas sempre te dá a oportunidade de escolher quem você quer ser no meio da injustiça. E eu escolhi ser forte, escolhi ser digna, escolhi ser eu, Rosa Silva, a mulher que não precisava de joias para brilhar, só precisava lembrar quem era. Se esta história tocou seu coração, se te fez sentir algo, me conte de onde está me vendo. Me conte se alguma vez teve que lutar pela sua dignidade, se alguma vez subestimaram você e teve que provar sua força. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que não permite que tirem de você. Obrigada por me acompanhar até o final. Nos vemos na próxima história.